Bom dia, graça e paz. Hoje domingo e estamos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje estamos com o assunto aqui: o que é isso? Santidade ou rebeldia? Muito importante. Mas primeiro vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, suplicamos, rogamos, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Estamos aqui diante de ti para tentarmos expressar a tua palavra como ela é, a luz da verdade. Que o Senhor dirija as palavras através do Espírito Santo, nos conduza aos nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Santidade ou rebeldia? Eis aí algo a se entender da forma correta, porque para servir a Deus, ou nós obedecemos para viver na santidade, ou do contrário, desobedecemos e andamos na rebeldia. A escolha é de cada um. Mas, como eu tenho sempre falado, sempre tenho dito, coisa mais importante, a maior virtude do ser humano chama-se humildade de espírito e ser uma pessoa sincera. Se a pessoa se inclinar para a humildade de espírito, ela vai conseguir obedecer a Deus, com certeza. Então vamos lá. Nós vamos fazer uso de um trecho bíblico que faz referência a esse assunto. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 ao 22. Licença. Olha só o que diz. Além disso, a linguagem deles corrói com câncer, como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O apóstolo Paulo dando instruções ao pastor Timóteo. Naquele tempo, e há muitos tempos mais atrás, e sempre haverá, sempre discórdia, sempre pessoas querendo fazer a vontade da sua maneira, ensinar a palavra de Deus, fazer sua vontade da sua maneira. E a isso Paulo se referiu sobre duas pessoas, Himeneu e Fileto, que começaram a perverter a verdade de Deus. E muitos fazem isso, pervertem a verdade de Deus. Mas no dia do juízo,
diante de Deus vão prestar contas. Agora, Paulo faz uma menção a uma coisa muito gloriosa e que temos que analisar bem isso aqui, essa pontuação que o pastor Paulo falou, e eu quero assim fazer uma reflexão sobre isso, chamar a atenção sobre isso. Ele diz: na casa de Deus há vasos de barro, de madeira, uns para honra e outros para desonra. Mas como é que se é escolhido por Deus vaso para honra? Quando a pessoa obedece, se santifica, se purifica de tudo que é errado. E a pessoa vai ser vaso para desonra, mesmo conhecendo a palavra de Deus e estando dentro da igreja. Quando a pessoa perverte a palavra de Deus, pessoas que ensinam a palavra de Deus errada, pessoas que não obedecem da maneira certa e se rebeliam, vivem na desobediência. E é sobre isso que vamos falar e que o diabo tem fiscado muitas pessoas, porque ele é o princípio da rebeldia, da rebelião, que começou lá no céu. E Satanás incita o coração de muitas pessoas que não vigiam, porque a maior brecha que o diabo faz para trabalhar no coração de uma pessoa, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é incitar para a rebeldia, porque foi ele que começou com a rebeldia e ele quer atingir com esse veneno a muitos que não se esmeram em obedecer a palavra e quer fazer a sua vontade própria. E aí o diabo encontra uma brecha para criar, incitar no coração dessa pessoa a rebeldia. Então vamos lá. Na introdução aqui, que a fizemos, diz o seguinte: a santidade é uma vida de abnegação ao pecado, ou seja, é uma vida cotidiana, dia a dia, renunciando, negando os desejos da velha natureza. Já a rebeldia é um ato de insubmissão. A pessoa não aceita obedecer, não aceita fazer da maneira correta para obedecer a palavra de Deus. E aí é onde mora o perigo. Vamos para a primeira parte aqui. Mas antes, primeira parte. Olha só o que diz na primeira parte aqui, ó. A sua empatia a uma vida de renúncia. A pessoa não se importa para viver a vida de renúncia, de obediência a Deus. Diz assim no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10. Mas eu vou ler só o 9. O 9 já basta. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e que agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. O jovem é assim, ele é levado por as vaidades, pelos sentimentos, as distrações, as aventuras de jovens, e faz as coisas do jeito que quer. É assim que se conduz a rebeldia. A rebeldia não se conduz a viver uma vida regrada naquilo que é sensato e justo e correto. Assim é a vida
de muitas pessoas, principalmente de jovens que quer fazer e viver as suas aventuras da sua maneira e se desvia pelo caminho da sensatez e da vida regrada naquilo que é correto e justo para se viver. Vamos para o segundo ponto. Vamos falar só de 4 pontos. Vai ser muito objetivo essa meditação de hoje. Olha só, o perigo de ignorar, ou seja, me perdoe, rebeldia, um grande perigo. Rebeldia, um grande perigo. Preste bem atenção. Todas as pessoas que não se submeteram aos caminhos de Deus, ou mesmo trazendo para a nossa vida secular, que não obedeceram a seus pais, todos eles não se deram bem na vida. E é um grande perigo quando a gente não obedece aos conselhos dos pais e principalmente aos conselhos de Deus. Houve um momento em que uma pessoa que foi escolhida por Deus, Deus colocou o seu Espírito, ungiu para governar o povo de Deus. Mas há pessoas que, quando está no poder, quando tem muito isso, muitos perdem o juízo e colocam isso dentro do coração. E aí é onde mora o grande perigo. Eu tenho aprendido com alguns pastores, mas tem um, que eu não vou citar o nome dele aqui. Ele falou isso de uma forma muito sensata e muito sábia. Ele disse, o grande perigo não está logo no início de você ficar conquistando algumas coisas, ter e estar caminhando na fé vigorosamente. O grande perigo é quando você está lá no auge, lá em cima. Aí é o grande perigo. Palavra sábia desse pastor que foi o meu pastor, que agora está numa cidade lá no sul, em Santa Catarina. Palavra sábia. Guardo essa palavra até o dia da minha morte, o dia de partir para a glória. E foi assim que aconteceu, e é assim que acontece com pessoas que não vigiam quando o poder está nas mãos dele. E há um ditado aí popular que diz assim, quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Então, muitos caíram. Muitos caíram quando estavam lá em cima. Foi o caso do rei Saul, foi o caso de outros reis e outros servos. Quando estava no poder lá em cima, caiu. Vou citar 2 exemplos de pessoas que quando estava lá em cima, não caíram. José começou lá de baixo, como escravo vendido pelos seus irmãos. Mas Deus o exaltou e ele foi governador do Egito e continuou até o fim da sua vida, colocando Deus acima de tudo. E o outro, Daniel, foi levado cativo à Babilônia. Teve muitas oportunidades dele cair e estar ali se deleitando com as iguarias, todo o privilégio que tinha no reinado. Mas ele colocou no coração continuar sendo grato a Deus e fiel na postura de gratidão e de fidelidade. Muito importante. Mas esse que vou citar agora não fez isso. E foi triste o seu fim, o rei Saul. Olha só o que diz sobre o perigo da rebeldia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz o seguinte: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação. Grave bem esse nome: rebeldia e obstinação. Pessoa, coração duro. Pessoa sabe que está errado, sabe que não é correto, mas não é assim que eu vou fazer, é assim que eu quero.
muito perigoso. Eu tenho visto muitas pessoas com esse tipo de coração obstinado, orgulhoso. Está errado, mas não baixa a crista, tem que ser aquilo. É isso que eu tenho falado para muitas pessoas. O orgulho de muitas pessoas vai levar para o inferno. Verdade, nua e crua. Então, continuando o versículo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Foi o que o profeta Samuel falou para o rei Saul, que desobedeceu a uma ordem da palavra de Deus. Que não vamos tecer comentários sobre isso, que não está em pauta, mas eis aí o grande perigo de se inclinar o coração para a rebeldia e obstinado, orgulhoso, duro, para não reconhecer o seu erro. Saul não reconheceu o seu erro, continuou com o coração obstinado, e aí Deus rejeita. Está escrito que Deus dá graça aos humildes. Livro de Tiago, Novo Testamento. Mas ao soberbo ele rejeita, ele não suporta, tira da presença dele. Vamos para o terceiro tópico. A santidade devida ao relacionamento com Deus. Então é assim, quem quer viver uma vida com Deus, escolhe viver a obediência, a santidade. Vamos citar um versículo da palavra de Deus que se refere sobre isso. Licença. 1 Pedro, Novo Testamento, já próximo ao Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Olha só, tornai-vos. Tornai-vos se volte para a santidade. Aí há pessoas que eu acredito que é o diabo que soa na mente, para dar desculpa, para não fazer a vontade de Deus, para não estar vivendo na santidade de Deus. Porque o diabo sabe que se você viver na santidade de Deus, na obediência, ele não tem poder sobre a sua vida. Então, aí é aquela desculpa. Eu sou pecador, todos nós somos pecador, ninguém é santo não. Somos pecador, mas está escrito em Mateus, sede perfeitos, e em muitas outras partes da Bíblia, que muita gente às vezes passa por desapercebido ou não lê, e está aqui escrito em Pedro e em outras partes, sede santo. No Velho Testamento, sede santo. Não é que você se julga, eu sou um homem santo, eu sou um santo. Não, eu me julgo, sou um pecador, mas desejo, quero viver na santificação, porque o próprio Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, para viver uma vida de relacionamento com Deus, temos que nos santificar. Santificar como? Fazendo boa obra, fazendo isso e aquilo? Não. Santificar significa obedecer a palavra, se santificar pela obediência àquilo que a palavra diz para nós vivermos uma vida correta de obediência às leis de Deus. E isso é se santificar. E o primeiro passo que muitas pessoas não entendem, mas nós vamos explicar agora pelo Espírito de Deus. Somos pecadores remidos. Mas como, Neto? Severino Neto, como pecador remido? Quando você aceita Cristo, o sacrifício lá na cruz, e crê nele, e vive essa obediência, está escrito, somos justificados. Colossenses capítulos 2, 15, se não me falha a memória,
a cédula da culpa. Através do sangue, ele perdoou. Então somos purificados pelo sangue derramado lá na cruz. Então somos remidos, santificados através do sangue e da palavra. Eu acredito que o Espírito Santo vai esclarecer mais ainda aquilo que nós acabamos de falar. E para concluir, o quarto tópico, uma escolha com temor. Quarto tópico, quarto ponto, uma escolha com temor. Salmos 119, versículo 30, que diz o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos, preceitos, mandamentos, ordenanças, vontade de Deus. Quando a pessoa escolhe, faz essa escolha, que é o que eu tenho sempre falado, livre-arbítrio. Deus não força ninguém a fazer a vontade dele e a seguir o caminho dele. É uma escolha, é um livre-arbítrio. Então, quem foi que falou isso? Escolhi o caminho da fidelidade, o rei Davi. E é muito glorioso. É um sacrifício, é algo renhido, mas o viver ele e o final dele só é de felicidade e de bênção de Deus. Então vamos concluir com essa reflexão aqui. Olha só. É melhor perder coisas aqui obedecendo a Deus do que desobedecer e perder a vida eterna. Santíssimo Deus e Pai, Tua palavra diz toda a verdade e mostra o caminho e nos mostra que a decisão é de cada um de escolher obedecer ou desobedecer. Nos ajuda, nos guia sempre na luz da Tua verdade e dá-nos sempre um espírito humilde e submisso, grato e prazeroso em viver a obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Ótimo domingo, celebre com sua família. Deus é maravilhoso. Tchau, até a próxima.